gente aprende equação de primeiro grau, equação de segundo grau, que é bom pra caramba, mas a gente não vai usar nunca mais na vida, porque tudo isso a gente tira na calculadora. Só que o jovem não sabe como lidar com o dinheiro dele. Exato. A cultura dele é aquela cultura lá da década de 70, 80. Bota na poupança. E a gente sabe que a poupança é medíocre. Hoje, se você tivesse R$2.000, por exemplo, para começar a investir, e você não tem a menor noção disso, o que a pessoa pode fazer para tentar entender um pouco mais sobre isso? Legal. Uma pessoa que totalmente é offline dessa área. Ele não tem nada a ver com isso. Mas ele queria ver o dinheiro dele rendendo um pouco mais do que o que todo mundo sabe fazer, que é colocar o dinheiro na mão do gerente do banco. Bom, vamos lá. Um erro muito comum, o que as pessoas fazem, né? Primeiro, querem o ganho rápido. Então, o que você faz intuitivamente? Você olha o que está rendendo mais no momento. Só que o que está rendendo mais no momento já passou. Você já perdeu esse barco, muito provavelmente, né? Então, primeira coisa, dividir o seu dinheiro, primeiro, fazer sobrar, né? Tem muita gente e não precisa só sobrar R$1.000, tem gente que ganha muito bem, mas que vive endividada porque precisa manter um padrão de vida que não dá conta. E está sempre buscando um boleto mais alto e tem que correr atrás, né? Dizem que o melhor vendedor é aquele que tem um boleto mais alto no final do mês, né? Então, e pagando juros, né? Exatamente, pagando juros. Então, primeiro, se você é brasileiro e você faz sobrar no final do mês, você é o herói. O que você precisa fazer agora? Primeiro, tentar não se envolver em dívidas, então para isso ter uma reserva de emergência e inevitavelmente isso tem que ser na renda fixa, então pode ser um Tesouro Selic, que é a partir de R$30 você já consegue investir, ou um CDB, pode ser de uma corretora média, hoje você tem corretoras, não precisa ser no banco, mas corretoras que não cobram taxa de corretagem, você faz tudo online, você abre ali uma conta, é de graça, você não tem nenhuma taxa de manutenção e pode ali investir em algum CDB ou fundo de Tesouro Selic, custo zero. Acho que isso é uma dica boa que ela trouxe. Legal. Na questão da corretora média, porque de fato, se você entrar com um valor pequeno no banco, você vai pegar uma porcentagem pequena de rentabilidade. Quando você aporta para você ser competitivo no banco, você tem que estar ali numa alta renda, pelo menos, para começar a ser competitivo. Quando é um valor pequeno... Para ele achar que você é gente. Faz mais sentido corretora. A corretora foi mesmo, a corretora que me patrocina, ela não cobra R$1 para abrir a conta. Esse é o legal. Padrão. Uma dica legal. Então, você tem R$1.000. Divida isso em 3 caixinhas. Caixinha número 1, que é a do curto prazo. Então, enquanto você não tiver pelo menos de 3 a 6 meses, pelo menos, dos seus custos fixos guardados ali na renda fixa, tem que ser renda fixa porque você precisa de liquidez, ou seja, você precisa transformar isso em dinheiro, né, em disponibilidade rápido. Então, precisa ser na renda fixa. Construa primeiro a caixinha do curto prazo, que é a caixinha dos seus boletos. E caso aconteça alguma emergência, e emergência acontece com todo mundo, por exemplo, médico, na pandemia, muitos médicos ganham bem e ficaram sem nenhuma receita. Imagina o dono de uma loja de shopping. Pois é. O shopping ficou fechado 3 meses, cara. 3 meses, então assim... Quantos caras não quebraram por quê? Porque trabalhava alavancado. Independentemente da sua renda, tem que ter uma reserva de emergência, porque emergência acontece com qualquer um. E até você trouxe, que foi um empreendedor, sempre que eu trabalhei como especialista, como assessor mesmo, para empreendedor a gente recomendava 12 meses até, por conta do alto risco, da alta volatilidade. Depende, claro. Poxa, então, você tem filhos, né? Qual que é a sua estrutura familiar? Pô, eu não tenho filhos, eu me divido, eu moro metade com meus pais, metade alugo um apartamento, então, eu tenho ali 3 meses dos meus custos fixos às vezes guardados. É um funcionário público, né? Que tem ali receitinha certinha. Exatamente. Pode ser menor ali. Então, a depender do perfil, você pode colocar menos ou mais na reserva de emergência, mas ter ali no mínimo de 3 a 6 meses os seus custos fixos. Show de bola. Isso você considera um investimento de curto prazo. O investimento de curto prazo é até 6 meses. Eu nem considero investimento, é a manutenção ali do seu custo de vida. Tá. Né? Você não vai multiplicar esse dinheiro, ele vai pelo menos ali, você não vai estar perdendo para a inflação. Né? Boa. Então, essa é a caixinha do curto prazo. A caixinha do médio prazo são aqueles seus objetivos, é para os seus sonhos. Então, poxa, eu quero casar no ano que vem, eu quero fazer um intercâmbio, eu tenho o sonho de comprar um carro, de quitar parte de uma casa, né? Ou quitar uma dívida, por exemplo. Então, você tem ali o médio prazo, até uns 3 anos, vamos dizer assim, você já tem um objetivo para essa grana, para esses recursos. Então, também renda fixa. Só que você pode se dar ao luxo de pegar alguns outros produtos que tenham uma carência, por exemplo, que você não precise mexer em 1, 2 anos. Então, agora está voltando à moda de novo a LCA. Né? Então, a LCA, que são letras de câmbio agrícola,
que são isentas de imposto de renda. Você tem uma carência de no mínimo 3 meses, 90 dias, e tende a render mais, por exemplo, do que produtos de liquidez imediata. Né? Então são produtos muito comuns. Luiz é fera mesmo. Eu acho que o Danilo aqui da Ativa, que é o meu corretor, acertou a mão. Com a LCA. Ufa, hein? Ufa, deu uma dica boa aqui. Oh, meu Deus, que bom. Que legal. Então é o dinheirinho do médio prazo. O que é LCI? LCI é letra de câmbio imobiliário. Legal. É o mesmo, mais ou menos o mesmo produto, só que para uma área diferente. Indicou LCI e CDB. Isso, são parecidos, só que a questão do LCI tem a isenção de imposto de crédito, renda. aliás, de câmbio, letra de crédito. Isso, LCI tem a isenção de imposto de renda. Exato. CDB tem o imposto tabela regressiva, né? Então, depois de 2 anos, você chega a um imposto de 15%, mas se você resgatar em pouco tempo, você gastar em 2 meses, é 22,5% de imposto sobre o lucro. Exatamente. E LCI Ou seja, já é um investimento um pouquinho mais longo. Um pouquinho mais longo. E aí você tem a caixinha do longo prazo, que é a terceira caixinha, que você só vai preencher se você tiver a número 1 e a número 2 preenchidas. Então, é o dinheiro do longo prazo. O que é o dinheiro do longo prazo? Nem que seja R$100 desses R$1.000 que sobraram para você pôr lá na bolsa. Quantas pessoas vocês não conhecem que pagam lá o boleto no final do mês, religiosamente, de uma previdência privada, por exemplo? E confia, paga lá o boleto de R$100. Muito comum nos Estados Unidos. Muito comum, exatamente. Aqui no Brasil, até que nos últimos 10, 20 anos também, o pessoal mais antigo tinha previdência. Mas é como um povão, assim. Povão normal. O cara tem um emprego, ele paga a previdência dele. Exatamente. Então, o pessoal paga isso e não sabe quanto está rendendo. Confia. Paga lá a previdência privada. A nossa proposta é fazer a mesma coisa na bolsa. Os bancos incentivaram muito ali a previdência, os bancos, né? E aí só não acompanha, né? Taxa de administração. Perfeito. Exatamente. Perfeito. E tem muitos fundos de previdência hoje que perdem para o CDI. Perfeito. Né? Perdem para a taxa básica de juros. Então, quer dizer, você confia a sua previdência ali para um gestor, terceiriza completamente, sendo que dá para você fazer a mesma coisa na bolsa. Só que as pessoas encaram a bolsa como um cassino. A maioria encara a bolsa como um cassino. A última porta da esperança. Né? Eu quero fazer day trade, eu quero ganhar muito dinheiro ali, porque pessoas enriqueceram ali. Mas o cemitério é um lugar muito silencioso. Muito provavelmente as pessoas que ganharam muito rápido, pode ser que tenham perdido muito rápido também, né? Então, a bolsa é um lugar para você ganhar dinheiro devagar.